Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um dia do Senhor e eu convido você nessa manhã a abrir a palavra de Deus para o sermão matutino no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Nós vamos fazer uma leitura dos versos de número 22 até o verso de número 33, mas nós vamos fazer a exposição especificamente nos versos que se encontram entre o verso 31 e o verso 33. Então, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 3, dos versos de número 22 até o verso de número 33. Assim diz o Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Senhor Deus bendito, santo e eterno Senhor das nossas vidas, te louvamos nessa manhã do teu dia pela honra e glória que tu tens. Te bendizemos, Senhor, por todas as maravilhas que tu tens criado, sustentado e administrado em todos os tempos. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados e sê conosco durante todo este dia, livrando-nos do mal e nos ajudando, Senhor, a obedecer-te nos exercícios devocionais e na adoração prestada ao teu santo nome. Que o teu nome seja exaltado nesse dia entre todas as nações e que o teu povo seja edificado pela tua verdade, proclamada em cada um dos cantos do mundo, em cada lar, em cada família. Toma, Senhor, as famílias em tuas mãos, abençoa-nos com a tua verdade. Em nome de Cristo Jesus é o que te oramos. Amém. Amém. Bem, meus queridos, o livro das Lamentações é conhecido por ser um livro de lágrimas, um livro de dor, mas também um livro de esperança. Ele foi escrito pelo profeta Jeremias e, ao que tudo indica, ele foi escrito logo após a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Em 5 capítulos, o autor escreve acerca dos mais profundos sentimentos de dor e aflição que o homem pode ter. O livro não é uma análise, mas uma constatação do opróbrio e do juízo, ao mesmo passo que, da mesma forma, da fé, da esperança e do amor pactual. O livro das Lamentações serve para nos mostrar que o que nos reserva uma vida de pecado.
rebeldia e transgressão. Mas também o livro das Lamentações serve para nos mostrar uma viva esperança e um novo caminho. Como disse o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, o homem que conheceu a verdade de Deus apenas na letra, ou porque ouviu com seus ouvidos, mas não a conheceu também através do que provou, tocou e contemplou, não sabe de fato nada. Seria melhor que este confessasse sua ignorância e pecado a permanecer em seu orgulho e presunção. O capítulo em que nos deteremos hoje é considerado o mais famoso e crucial de todo o livro das Lamentações. Sua estrutura em acróstico prova o requinte linguístico utilizado por seu autor dentro da estrutura quiástica em que se encontra o livro. Há um verdadeiro padrão único aqui registrado. E para entender o significado dessa estrutura, é preciso entender o desenvolvimento do livro até aqui. Então, sendo assim, em primeiro lugar, nós temos o destaque por parte do autor da queda de Jerusalém e como isso moldou toda uma era de sofrimento e dor. Em segundo lugar, o autor também destaca esse momento como um momento experiencial de verdadeiro distanciamento de Deus. A nação de Israel agora provaria, experimentaria o que é o verdadeiro afastamento de Deus diante do juízo ou do opróbrio. Em terceiro lugar, o autor reconhece a culpa de Israel e reconhece da mesma forma a justiça de Deus. O fato é que mesmo diante das duras realidades do exílio, respondidas em agonia muitas vezes, Jeremias mantém sua confiança no Senhor. Por isso, ele clama para que Deus ponha um fim ao sofrimento. Afinal, ele confia na fidelidade e no amor pactual de seu Deus, e isso alimenta sua esperança. Diante dessa realidade, então, nós perguntamos: como Deus, que é bom e justo, pode causar pesar a seus filhos e ainda assim ser um Deus compassivo com eles? Como podemos achar esperança em meio à aflição e à dor do juízo de Deus? Bem, meus irmãos, nós procuraremos responder a essa questão destacando 3 razões que nos levam a crer que a dor, a agonia e a aflição proporcionada pelo juízo de Deus é limitada e possui um propósito que é sempre bom, justo e santo. Vejamos então o primeiro deles. Abra aí sua Bíblia e leia comigo novamente o verso de número 31. Assim diz o Senhor: o Senhor não rejeitará para sempre. Meus irmãos, aqui nós temos a primeira razão para crermos que toda dor, agonia e aflição proporcionada pelo juízo de Deus tem um propósito e que esse propósito é sempre justo e bom. E a primeira razão para isso é que o exílio é temporário. O sofrimento nunca foi a última palavra de Deus para o seu povo. Perceba que Jeremias enxerga no meio do sofrimento a esperança. Ele consegue fazer isso por causa da pessoa de Deus e sua aliança. Os termos aqui utilizados para Senhor e rejeitar já foram usados juntos para descrever como Deus rejeitou o altar e o santuário, lá no capítulo 2 e verso de número 7. Observe que esse ato marca o motivo pelo qual a aliança foi quebrada pelo povo de Deus. Mostra como esse relacionamento foi dissolvido e agravado. No entanto, o autor sabe que, apesar da infidelidade do povo, a fidelidade de Deus é eterna. Como diz no verso 22, suas misericórdias não têm fim. Afinal, elas são a razão deles não terem sido consumidos.
Ainda que a relação tenha sido quebrada, perceba, o povo não foi rejeitado. Ao contrário, diz Jeremias, não rejeitará para sempre. Veja, Jeremias nutre a esperança de que esse relacionamento será restabelecido. E sendo restabelecido, o sofrimento e a angústia então passarão. Mas Jeremias sabe que esse restabelecer não acontecerá agora. Por quê? Porque para Jeremias, ele percebe que esse momento é um tempo necessário para a vergonha, o lamento e o arrependimento. E isso me lembra as palavras de Salomão em Eclesiastes capítulo 3, versos de número 1 ao verso de número 8. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo de número 3 e leia juntamente comigo do verso de número 1 até o verso de número 8. Eclesiastes capítulo de número 3, do verso de número 1 até o verso de número 8. Eclesiastes 3, verso 1 ao 8, diz assim o Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Meus irmãos, saibam que há tempo em que o sofrimento é necessário em nossas vidas. E aqui nós chegamos então à nossa segunda razão do propósito de Deus no sofrimento. A segunda razão é que a tristeza e o pesar são agentes eficazes do propósito de Deus. Veja o que diz Jeremias em Lamentações 3, agora no verso de número 32. Ele diz assim: Pois ainda que entristeças alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Nós precisamos atentar para duas coisas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a tristeza mencionada aqui pelo autor. Jeremias fala, ainda que condicionalmente, que Deus é quem traz essa tristeza ou esse tormento sobre eles. É Ele, o Senhor, quem faz com que isso aconteça. Vejam, os nossos símbolos de fé declaram que nosso Deus é quem ordena, livre e inalteravelmente, tudo o quanto acontece. E que Ele o faz de acordo com sua própria vontade. Porém, isso não quer dizer que Deus age de maneira má, cruel ou perversa. Pelo contrário, isso iria contradizer as Escrituras, que nos revelam um único Deus, que é bom, justo e santo. E é exatamente por ser bom, justo e santo que não passa por cima da injustiça, que não passa por cima da impiedade e nem muito menos passa por cima da iniquidade. Logo, Deus traz a tristeza e a dor como juízo sobre os ímpios, mas disciplina sobre o seu povo. Observe que o sofrimento tem sido um grande mestre nas vidas de muitos homens piedosos. Perceba que não há orgulho, prepotência ou autossuficiência que se mantenha de pé
diante da agonia, diante do tormento, diante da calamidade ou do sofrimento. Edward Welch, um conhecido conselheiro cristão, diz que a igreja consiste de pessoas sentadas na piscina das próprias lágrimas. O sofrimento, muitas vezes, meus irmãos, é um santo remédio para o povo de Deus, pois ele quebra o nosso orgulho, quebra a nossa arrogância, o nosso senso de autojustiça e nos mostra realmente quem nós somos. No entanto, o sofrimento não é capaz de purgar os nossos pecados. Esse foi um terrível erro cometido por muitos monges na Idade Média, inclusive Lutero, que se autoflagelava achando que a dor aliviaria sua culpa diante de Deus. Um puritano chamado Thomas Doolittle costumava dizer que o Espírito de Deus convence-nos de nosso pecado e miséria, e isso nos causa tristeza e dor por nossa real condição. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Espírito Santo nos ilumina para que reconheçamos a Cristo, que sara as nossas feridas e nos enche de viva esperança. Em segundo lugar, eu quero destacar nesse verso de número 32 o termo utilizado pelo autor para compaixão. A tristeza não é a última palavra de Deus, pois ele perdoará o seu povo. Ele os perdoará por amor de seu nome. Vejam, quando Jeremias diz, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, duas palavras precisam ser destacadas aqui: compaixão e misericórdia. Compaixão, riham, mostra bondade ou perdoar com relação a alguma coisa. E misericórdia, hased, lealdade, bondade e fidelidade. Qual a ideia aqui, meus irmãos? Expressa nas palavras de Jeremias. Ora, o verso 32 está intimamente interligado ao verso que o antecede. E no verso anterior, Jeremias expressou convicção de que o Senhor não havia rejeitado o seu povo para sempre. E de onde vinha essa convicção? Jeremias nos dá pistas importantes aqui nesse verso de número 32. Observe o que declarou Davi no Salmo de número 25 e verso 11. Abra sua Bíblia no Salmo de número 25 e verso de número 11. O salmista diz assim acerca do Senhor. Salmo 25, verso de número 11. Salmo de Davi. Salmo 25, verso de número 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Observe o contexto das palavras de Jeremias, nos sugerindo um apelo e confiança pactuais, assim como Davi e assim também como Moisés. Observe as palavras sendo enfatizadas quando da renovação da aliança com Deus em Êxodo 34, verso 6 ao verso 8, onde o Senhor diz a Moisés registra assim, em Êxodo 34, verso 6 ao verso 8. Por favor, dirija nesse momento a Êxodo, capítulo de número 34, e verso de número 6 até o verso de número 8. Êxodo 34, do verso 6 ao verso de número 8. Assim diz: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado,
ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Meus irmãos, veja também o texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 30. Por favor, vá para Deuteronômio agora, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo de número 30. Nós vamos fazer uma leitura do verso 1 até o verso de número 11. Deuteronômio 30, do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado, o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Perceba, meus irmãos, que dois termos são utilizados nesses textos que acabamos de ler, tão enfatizados aqui no texto de Jeremias, em Lamentações 3:32. A misericórdia de Deus e a sua compaixão contra o seu opróbrio trazido. Ou seja, a ideia de renovação da aliança permeia o coração do autor, como vemos no verso de número 23, onde o próprio Jeremias afirma que renovam-se as misericórdias do Senhor a cada manhã, pois grande é a sua fidelidade. E isso nos mostra que Deus tem um propósito no juízo que traz sobre o seu povo, aqui no exílio. Deus quer mostrar sua abundante misericórdia através de uma nova aliança que será restabelecida. Nova aliança essa que, como Jeremias havia profetizado, seria diferente da que fez com seus pais. Você deve lembrar do texto de Jeremias 31, do verso 33 ao verso de número 34, quando Jeremias profetiza acerca da nova aliança. E nós bem sabemos que nova aliança é essa a quem o profeta aponta, a nova aliança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aqui, meus irmãos, chegamos então à terceira razão do propósito de Deus no sofrimento. A razão é que nossa dor não é o deleite de Deus. A nossa dor é um meio para o bem no qual Deus se deleita. Observe aí o que diz o verso de número 33. Diz assim: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Meus irmãos, Deus não aflige ninguém por maldade ou por algum desejo torpe, como muitos pensam e o acusam de ser o autor do pecado. Lembrem-se sempre que isso é blasfêmia. Observe que ambos os termos utilizados aqui, aflição e tristeza, em suas formas cognatas, foram usados anteriormente para descrever a própria aflição do autor, desde o verso de número 1, volte aí um pouco
para o verso número 1 do capítulo 3, onde ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Observe que em outros versos, se ele fala de sua própria aflição no verso 1, ele vai falar da aflição e a tristeza de Jerusalém nos versos que seguem. Observe aí o que ele diz no verso número 3. Deveras, ele volveu contra minha mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Agora veja o verso número 7. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Verso 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Verso 12. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. No entanto, meus irmãos, nós enxergamos que o texto-chave, ou melhor dizendo, a palavra-chave aqui nesse texto, nesse verso, é bom grado, traduzido literalmente como de seu coração. A ideia denota o que Deus deliberadamente deseja fazer de duas formas. Uma negativa, no sentido de que ele não tem prazer em afligir o seu povo. E a outra de forma positiva, pois Deus deseja abençoar e habitar com o seu povo. Isso me faz lembrar o que disse o Senhor Jesus em Mateus, capítulo de número 7 e verso número 11, quando ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Deus, quando adota de severidade para com os homens, meus queridos, é para requerer deles uma atitude de submissão ao seu governo, uma atitude de submissão ao único Deus, soberano e Senhor de todo o universo. Pois, conforme diz em Ezequiel 33:11, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta de seu caminho e viva. Queridos, esse texto que nós expusemos nessa manhã nos traz grandes aplicações para as nossas vidas. A primeira delas, que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, é sobre o dever de nos curvar à soberania de Deus. O salmista diz, no Salmo de número 67 e verso de número 4, alegrem-se e exultem as gentes, pois ele julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Observe, para o salmista isto está muito claro. Na mão de Deus repousa toda força e todo poder, e não há quem possa resistir à sua vontade. Muitas vezes nos pegamos questionando a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Eventos como esse que estamos tendo que conviver, como da propagação desse terrível vírus, para muitos se esquecem de que esse vírus e essa propagação não ocorre de maneira descontrolada, mas tudo acontece de acordo com a vontade do nosso soberano Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Não podemos nos esquecer que em sua soberania ele é o autor e consumador da vida. O Senhor dá vida a quem ele quer. O Senhor tem misericórdia de quem ele quer. Ele faz aquilo que aprouver a sua vontade. E a sua vontade é sempre santa, justa e boa. Não podemos nos esquecer, o nosso Deus é um Deus soberano, que controla, governa e administra todas as coisas. Sejam elas boas, sejam elas más, nada foge das mãos poderosas de Deus. E por isso, nem eu e nem você podemos temer o que acontece no mundo, seja o que for, seja qual for a tribulação, nós devemos confiar exclusivamente no Senhor, pois Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. Em segundo lugar, devemos reconhecer que a dor e a aflição nos ensinam muita coisa,
que são meios didáticos de Deus ensinar o seu povo, corrigir o seu povo, disciplinar aqueles a quem ama. Isso porque a dor e a aflição nos ensinam a quebrar o nosso orgulho. Sim, meus irmãos, quantas vezes não nos achamos autossuficientes e capazes de resolver tudo? Quantas vezes não nos achamos tão fortes a ponto de sermos capazes de fazer e querer que tudo aconteça de acordo com a nossa vontade? A dor e a aflição nos ensinam a confiar em Deus e não em nós mesmos. Muitas vezes é no vale em que nos esvaziamos de nós mesmos e reconhecemos que não temos poder, que não somos exclusivos e que o mundo não gira ao nosso redor. A dor e a aflição nos lembram de quem nós somos, nos ensinam o quanto somos fracos e carentes. Elas nos ensinam a valorizar as pequenas coisas que muitas vezes não olhamos e não a tomamos como graça e um grandioso favor de Deus. A dor e a aflição nos ensinam a enxergar as pequenas, grandes coisas da vida que muitas vezes passam desapercebidas por nós. Saiba que toda dor e toda aflição que você enfrenta ou toda tribulação poderia ser muito pior, mas o Senhor sempre age com misericórdia e não coloca sobre nós nenhuma tribulação a qual não possamos suportar. Em terceiro lugar, precisamos saber que por trás de tudo que enfrentamos há um propósito a ser alcançado e que tudo está sendo conduzido pelo nosso único e soberano Senhor e que Ele conduz todas as coisas com amor e compaixão. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque passamos pelas calamidades, porque passamos pelos sofrimentos, porque passamos pela dor e pela aflição, porque sabemos que algo muito maior nos aguarda, algo muito melhor está reservado para nós. É por isso, meus irmãos, que não tememos a morte, que não podemos temer a dor, que não podemos temer as aflições. Pois como diz ainda Paulo, no capítulo 8 e verso de número 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se fomos chamados por Deus eficazmente, transformados pela sua palavra de poder, regenerados por seu Espírito Santo, agora aguardamos o porvir, aguardamos o grande dia em que estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador. Deus faz todas as coisas e todas as coisas têm um propósito e um fim último, a sua própria glória. A fim destas coisas, diz Paulo, quem tentará acusação contra nós? Ou o que é capaz de nos separar de seu amor? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Como diz Paulo, nós também devemos repetir juntamente com ele. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te ilumine para aplicar essa palavra dessa manhã ao seu coração e que assim possamos viver por ela. Convido você mais uma vez a curvar a sua cabeça enquanto oramos em gratidão ao nosso Deus nessa manhã por sua palavra aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, diante da tua
magnífica e santa presença, chegamos mais uma vez para te agradecer pela tua palavra lida e pregada nesta manhã aos nossos corações. Certamente, ó Senhor, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos a tua providência, o teu governo, Senhor, o teu agir, inclusive em meio às calamidades, em meio, Senhor, aos tormentos dessa vida. Tu nos ensina, tu nos admoesta, tu nos corrige, nos disciplina como um Pai bondoso. E tu fazes isso, Senhor, por amor ao teu santo nome. Nós sabemos e cremos nas tuas ricas promessas, Senhor. E elas são o motivo, a razão de nossa esperança. Aquilo que tu nos prometeste e a tua fidelidade em cumpri-la. Pois tu não é o homem para que se arrependa, e nem o filho do homem para que minta. Tu és o Deus eterno, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aguardamos, Senhor, pela tua misericórdia nesses tempos de dificuldade. Que o Senhor haja com a sua providência, sarando-nos e livrando-nos de todo o mal. Que possamos, Senhor, nos arrepender de nossos pecados e procurarmos viver a cada dia uma vida santa e agradável diante de Ti. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém e amém.